Fala, meus amigos, tudo bem? Um bom dia. Estamos aqui começando uma nova obra. O pessoal da madeireira já esteve aqui, descarregou o material para a gente. Tivemos um pouquinho de chuva logo pela manhã. Agora é inverno, então dá essa chuva para esfriar um pouco. E aí passa o resto do dia agora de forma que dê para trabalhar. Pelo menos penso eu que seja assim. Vamos fazer agora as baias aqui. Inclusive nossos clientes já estavam aqui logo cedo, os moradores, né? O pessoal gosta de cavalo, então os cavalos já estão usando as baias aqui para eles ficarem alojados ali. A gente vai fazer a cobertura, um telhado simples, telhado de uma água. Vamos estar usando madeira bruta de eucalipto, apenas as peças de 5x20 que a gente vai usar, que são de guajará. A madeireira não tem eucalipto de 5x20. Os caibros que eu vou estar usando aqui são 5x7, devido ao tamanho do vão, a gente optou por usar caibro 5x7. A inclinação de 30%, e espero que vocês gostem de mais desse conteúdo, um trabalho basicamente simples, porém que com certeza a gente vai conseguir trazer algumas dicas para vocês. Vem comigo para o trabalho, vamos dar sequência no serviço aqui. Para vocês entenderem melhor o ambiente aqui, então a gente tem uma garagem aqui no começo, depois tem um quarto grande, um banheiro ali, para guardar ferramentas, guardar os insumos. Depois são 5 baias. 5 ou 4? 5. São 5 baias. E aí a gente vai fazer a cobertura delas com uma varanda aqui na frente de fora a fora, que são esses pilares de eucalipto tratado. Esses pilares eles já foram colocados pelo pedreiro. O pedreiro já fez os buracos, fixou eles no chão aqui, não foi concretado, foi apenas socado o pé dos pilares. E aí agora a gente vai cortar eles na altura, fazer encaixe, tudo para poder fazer essa varanda. A varanda tem 1,70 m, da parede até no pilar, depois a gente vai fazer mais um beiral. Então vai ficar um ambiente relativamente grande, porém vai ficar funcional para aquilo que o cliente precisa, que é um espaço para poder proteger os cavalos em dia de chuva, em dia de sol, tratar dos cavalos num lugar fechado, e um telhado simples, com a madeira mais em conta, que no caso é eucalipto, porém um serviço que não vai perder qualidade por ser feito com a madeira de menor custo. A gente vai fazer o possível para entregar um serviço de qualidade para o nosso cliente, que é isso que sempre a gente busca nos nossos trabalhos. Primeiro passo aqui, tirar o nível de todo esse ambiente, começar a colocar as peças de apoio, fazer o encaixe nesse primeiro pilar do meio aqui, que o cliente optou por colocar ele para não colocar uma prancha grande de apoio aqui. Então foi feito tudo baseado na economia, porém também de forma que fique funcional.
Tá ligado? Pessoal, para vocês entenderem um pouco desse trabalho, por qual razão que não foi a gente que fincou esses pau aqui, esses pé direito. Esse serviço ele seria feito pelos próprios pedreiros aqui, pelos pessoal que estava erguendo a alvenaria. Só que como eles estão fazendo isso daqui nas horas vagas e o cliente precisava com uma certa urgência, ele contratou a gente para poder estar executando o trabalho. Então eles já tinham adiantado essa questão da colocação dos pilares. Não é que a gente não faz esse serviço de colocação, é que na verdade nem o madeiramento seria a gente que ia fazer. A gente foi contratado na sequência para poder fazer o serviço. Um outro detalhe é que a gente está usando viga inclinada ali de 5 por 20 para apoiar as terças. Nessa situação é a melhor opção, porque se eu for fazer meia tesoura, a quantidade de peça que eu tenho que usar é muito maior e consequentemente a mão de obra também é mais demorada, sendo que com uma peça 5 por 20 ali, eu consigo vencer tranquilamente o vão de 3,20 metros que eu tenho ali na inclinação. Pessoal, finalizamos a colocação das peças maiores ali. E o diâmetro desses pilares que foi colocado aqui, eles têm 15 centímetros. E um detalhe interessante é que se a gente analisar aqui, ó, o tratamento feito na madeira, ele não atinge o centro da peça. Ela pega todo o entorno aqui, mas ela não chega no miolo da peça. Então sempre muito importante, quando a gente for enterrar um pilar desse no chão, e até mesmo onde fica exposto, a gente trabalhar com um produto para poder imunizar a madeira contra a umidade ali. Inclusive, meu amigo Lucivaldo do canal Pega a Visão na Construção, ele trabalha muito com eucalipto tratado e ele traz muitas dicas bacanas no canal dele referente a isso. Um outro detalhe, essa madeira é toda praticamente de eucalipto, apenas as peças 5 por 20 que são de guajará. Depois de colocadas as peças, montado o trabalho, tudo,
O que eu recomendaria como acabamento aqui? Como é uma área rústica, praticamente um celeiro aqui que o cliente está fazendo, poderia ser feito um acabamento aqui com óleo queimado, que traz um custo relativamente barato e protege essa madeira contra possíveis pragas, contra alguns insetos aí que podem vir atacar essa madeira. Vamos dar sequência no serviço agora. Vou começar a colocação dos caibros, conforme eu já tinha falado. A gente pediu caibro aqui 5x7. Lembrando que o vão maior que eu tenho aqui de um apoio ao outro é de 1,70 m, 1,75 m. Vou estar fixando esses caibros com prego 20x48 num espaçamento de 50 centímetros entre um e o outro. Um outro detalhe é sempre a gente colocar as curvas do caibro uma ao contrário da outra, porque senão você acaba puxando o telhado todo para o mesmo lado. Então, com certeza vai ter caibro torto, isso é fato, madeira nunca vem 100% reta, mas sempre é importante a gente colocar essas curvas uma ao contrário da outra, para poder melhorar o travamento do telhado e para não ter risco desse caibro puxar a terça para um lado ou para outro. Espero que estejam gostando do trabalho, espero que o vídeo esteja sendo agradável para vocês. Vamos comigo, vamos terminar esse trabalho aqui. Parafuso. Não é perigoso entrar ainda. Alguns detalhes aí que com certeza vão surgir perguntas, é porque a gente não usa uma motosserra para abrir os encaixes aqui. Eu não tenho motosserra gasolina, eu tenho eletrosserra, porém as minhas eletrosserras são 220, aqui a gente só tem energia 110. E outra questão, a gente está trazendo a fiação de energia de muito longe, então a força chega muito fraca aqui, até para a gente cortar com a serra tem que ir bem devagar porque a força é bem lenta. Estou trabalhando aqui com 100 metros de extensão, então perde muita força e energia. E eu, de certa forma, eu prefiro fazer esse encaixe com a serra circular, porque eu tenho mais habilidade com a serra circular. Um outro detalhe, a gente sempre vai colocando as torturas da peça uma ao contrário da outra, e o que me ajuda muito nos trabalhos são essas catracas. Vocês me veem usando, essas maiores que eu tenho aqui, elas são para 5 toneladas,
E eu tenho algumas menores aqui que eu uso para amarrar carga no carro, para amarrar andaime, as coisas, que são catracas menores. Eu não sei com precisão para quantos quilos que essa daqui é. Ela é para 1.500 quilos. Então são ferramentas relativamente baratas que ajudam muito no dia a dia. Isso a gente vai agregando essas ferramentas, são coisas simples que facilitam muito o nosso trabalho. Coloquei todos os caibros aqui dessa parte do fundo agora, alinhando já a peça da terça, frechal e cumieira. Agora a gente vai pregando os caibros nos intervalos e dando sequência no trabalho aqui. Eu pensei em trazer o pinador pneumático para a gente fazer o ripamento. Porém, com essa questão da força aqui, eu não vou conseguir tocar o compressor. A energia que vai chegar no compressor é muito fraca, não vai dar conta de tocar. Então a gente vai ter que fazer o ripamento no prego, usando o prego 15x21, que é o que geralmente a gente usa. E a gente vai se adequando. Eu gosto muito dessa situação de trabalhar com uma madeira um pouco mais rústica, de trabalhar com eucalipto, que é uma madeira que sempre surge pergunta se é possível fazer trabalho com eucalipto. E eu sempre digo, eu não tenho preconceito contra madeira nenhuma. A única questão é que a gente tem que se adequar àquilo que a madeira resiste fazer e aquilo que é possível fazer com determinada madeira. Vou usar eucalipto? Reforça um pouco mais o trabalho, orienta o cliente a usar um cupimicida, usar um produto para proteger contra cupim, porque é uma madeira mais suscetível a essas pragas, e executar o trabalho sempre da melhor forma possível, que é sempre o que eu falo para vocês aqui nos vídeos. Tá joia? Vamos dar sequência aqui no trabalho. Se estiver gostando, deixa o like para apoiar o nosso canal. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no vídeo. Nós vamos dar início no ripamento aqui agora. E eu marquei esse ripamento lá de cima com telha inteira. Vim marcando as galgas da telha aqui, ó. De forma que vá dar a telha inteira aqui no beiral também. Então eu não vou precisar cortar a telha nem na parte de cima nem na parte de baixo. Porém, um detalhe que eu preciso me atentar muito, principalmente nessa situação que eu estou hoje, onde tem vento, é que eu vou ter que fixar essa linha bem próximo um ponto de fixação do outro, para que o vento não faça barriga na minha linha, para que eu não perca o alinhamento do ripamento. Então, a cada 4, 5 metros, eu vou puxar a medida lá de cima, que meu caibro está alinhado, e vou bater um prego e vou amarrar a linha. De forma que nesses 35 metros de extensão que eu tenho, a linha não venha fazer curva por conta do vento. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento. Inclusive, eu já tive problemas por conta disso.
pessoal, chegamos ao final do trabalho aqui. A gente usou um sarrafo aqui na beirada de 3 centímetros para poder apoiar a primeira telha. E as primeiras 4 fiadas de telha ali, embora não seja a gente que vai cobrir, para o pedreiro poder dar o início na cobertura, sempre seguindo o alinhamento dos caibros, afinal de contas o esquadro da telha, se o caibro tiver no esquadro, é lógico, né? É seguindo o alinhamento do caibro. Eu costumo cobrir sempre de 4 a 5 fiadas de fora a fora. Eu não gosto de esticar a telha na horizontal, eu sempre gosto de levar a telha de baixo até em cima, com no máximo 4 a 5 fiadas de telha, para que não faça tortura, para que não perca o alinhamento. Esse é meu método, talvez tenha alguém que trabalhe diferente e a gente sempre respeita. Hoje é o 11º dia de trabalho aqui, a gente tem um total de 37 por 6, então dá 222 metros quadrados de telhado. Considero até uma produtividade muito boa, uma média de 20 metros de telhado aí por dia. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, espero que tenha sido de certa forma útil para vocês. Um trabalho simples, um trabalho com madeira de baixo custo, porém que a gente sempre busca fazer o nosso melhor. Um grande abraço, que Deus abençoe o lar e o trabalho de cada um sempre, e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Para quem não segue a gente lá no Instagram, por gentileza, dá essa força para a gente lá no Instagram também. Grande abraço, pessoal.